100 mil por valor da causa. Bom dia a todos, na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos então dar início ao culto dessa manhã. Vamos falar com o Senhor, nosso Deus, agradecer a Ele por mais essa semana abençoada que Ele está nos concedendo, por tudo aquilo que Ele tem suprido em nossas vidas, cada cuidado, cada avivamento, cada recurso, mas principalmente agradecer a Deus por Ele ter nos salvo, por essa obra maravilhosa que Ele fez sobre as nossas vidas. Então, vamos falar com Deus? Feche os seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça e vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui reunidos na Tua presença, em primeiro lugar, sempre agradecendo por tudo aquilo que o Senhor tem providenciado para as nossas vidas, este ar que nós respiramos, o calor, a temperatura adequada para que nós possamos existir aqui nesta terra, os alimentos, Pai, os suprimentos, os cuidados, os livramentos, mas principalmente, meu Deus, agradecer ao Senhor pela obra da salvação feita pelo Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Toma a direção deste culto, que seja o Teu Espírito Santo a falar aos nossos corações. Visita, Pai, este lar, esta pessoa, esta família que já está participando conosco aqui e aquela que também irá participar depois. Derrama as Tuas bênçãos, Pai, sobre estas vidas. Seja o Senhor convertendo corações, libertando, curando, transformando, fazendo uma grande obra para a honra e para a glória do Teu santo e poderoso nome, em nome do Senhor Jesus. Assim, meu Deus, nós entregamos este culto, as nossas vidas e tudo que será feito aqui neste lugar, em cada lugar onde este culto está acontecendo neste momento, nas Tuas santas e gloriosas mãos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Damos início aqui a mais um culto a esse Deus maravilhoso, esse Deus poderoso, Hoje é domingo, 23 de abril de 2023, estamos aí já entrando pelo ano, chegamos aí à terça parte do ano, e as coisas vão rápido, o tempo vai passando rápido, e que Deus Ele esteja abençoando a sua vida, que Deus esteja fazendo uma obra maravilhosa na tua vida, no nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero nesse momento cumprimentar os nossos irmãos que estão aí já à mesa conosco, o irmão Miguel, a irmã Cristina e o irmão Luiz Fernando, Nossa irmã Wanda, que também está aqui conosco aí nos bastidores aí, providenciando aí os recursos técnicos. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus, Daqui a pouco também nós teremos irmãos participando aí do Instagram, e todos desde já sejam muito bem-vindos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quero então, nesse momento, passar a palavra para o nosso irmão Miguel. Quero ouvir o que o nosso irmão Miguel tem a trazer à igreja nessa manhã, no nome do Senhor Jesus, aquilo que Deus aí também colocou ao seu coração para trazer de mensagem aos irmãos, à igreja, a todos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia a todos, irmãos, que a paz de Cristo esteja conosco. Amém. Hoje eu falo sobre a palavra de Romanos, capítulo 4, do versículo 17 ao 25. Romanos 4, 17 ao 25. O título é Abraão esperando contra a esperança. Paulo escreveu essa carta aos crentes romanos com o objetivo de anunciar, apresentar Cristo ainda mais longe, Nessa época ele estava
querendo apoio para fazer essa grande viagem que ele ia fazer à Espanha, né? Então ele queria levar essa palavra cada vez mais longe para todos os gentios e pagãos, né? Então a igreja de Roma, ela seria um apoio financeiro, moral e espiritual, né? Abraão, ele era o pai de seus filhos diretos e de todos os crentes também judeus, né? Então Abraão, nessa palavra, ele creu nas promessas de Deus, mesmo lutando contra as dificuldades, né, de ter um filho, em idade muito avançada que ele estava nessa palavra. Então é um exemplo de fé salvadora e aguarda confiante as promessas de Deus quanto à vida eterna, né? Então vamos à palavra. No versículo 17, como está escrito: o Pai de muitas nações te constituiu, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Então, Deus, do nada, ele cria as coisas, como está escrito. E é impossível ser cristão sem acreditar em milagre, né? Então, é aquilo, o qual vivifica os mortos. Depois, no versículo 18, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. No 19, e não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Aqui Paulo destaca as dificuldades naturais do ser humano, né? O amortecimento, que significa em grego necrose, né? Quer dizer, a pessoa já está com o pé na cova com essa idade, né? É humanamente impossível gerar filhos, né? A ciência ela fala bem clara, depois de tantos anos a mulher já não tem mais óvulos, né? E o homem também está um pouco dos espermatozoides já vão diminuindo, então quer dizer, seria impossível, né? Para o homem. Ainda por cima Sara era estéril, então não tinha o que falar, né? Então dentro do milagre. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Incredulidade é o oposto da fé verdadeira. Em Gênesis 17, Deus apareceu novamente e disse: vou te dar muitas nações. E Abraão, ele riu quando ele achou graça daquilo, né? Tanto que Isaac significa riso, é o filho dele, né? E com o tempo que passava, Sara ela ficava nervosa que a promessa não acontecia, né? Aí o que ela faz? Ela faz a serva dela, Agar, né? Para que a promessa pudesse se cumprir. Ela estava já em desespero, né? Ela tentou apressar o tempo da promessa. Aí lembramos também que Abraão até fala sobre Eliezer, um mordomo, e que seria o herdeiro, né? Ele comenta também isso. E Abraão olhou para Deus, né? Sem tirar os olhos de Deus, dando glória, né? No versículo 21, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Quer dizer, Abraão, ele não sabia quando, onde, como e porquê. Isso é com Deus, né? Mas que iria se cumprir, esperar o momento de Deus, quer dizer, teve fé para que isso fosse acontecer. Assim, isso lhe foi também imputado como justiça, no versículo 22. Então, mais do que ter um filho contra a esperança, né? A recompensa maior foi a justificação pela fé, e demonstrou com isso que ele cria em Deus. No versículo 23, ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor,
Então, quando Moisés ele escreveu em Gênesis 15, Abraão ele creu em Deus. Todos aqueles que crescem como Abraão, também Deus haveria de justificar a todos que crescem. Olhamos o Filho, descendente de Abraão, Jesus Cristo, veio ao mundo, foi morto, sepultado e ressuscitou. Deus tirou do útero estéril da terra o seu filho que havia ficado 3 dias. Da mesma forma, tirou do útero morto o filho Isaac. Foi o mesmo Deus, o mesmo milagre, a mesma salvação. No último versículo, diz: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Jesus foi entregue por nossas transgressões, pagou por essa justiça. Se Cristo tivesse ficado morto, nada do que ele fez na cruz teria sido válido. Quando Deus o tira da morte, se torna o Senhor e Salvador a todo aquele que crê. O que salva é Deus e não a sua fé. É Deus quem salva, perdoa, ressuscita e faz existir o que não existe. A fé é a confiança firme no Deus onipresente, onipotente, onisciente, que é capaz de cumprir o que prometeu. A fé não é cega, um salto no escuro, como os antigos filósofos diziam. A base da fé é ter confiança em Deus. A fé salvadora e verdadeira, ela não ignora as dificuldades, como os antigos cientistas e pensadores, né? Darwin, marxismo, etc. Ela não se isola no mosteiro, fica alheia e também não se engaja no mundo. Quem eu sou, de onde eu venho, para onde vamos? A fé tem altos e baixos, como Elias disse: eu quero morrer. Não vivamos a incredulidade. Deus sustenta essa fé. Olhe para a sua vida. Peça a Deus força. Amém? Então, esse é o estudo que eu fiz de Romanos. Amém? E nós possamos ter fé, pedir a Deus sempre força. Amém, me dá forças. Para nós ficarmos firmes e pela nossa salvação. Amém? Amém. Glória a Deus. Estamos aqui presentes também o irmão Carlos, que está aqui assistindo conosco ao vivo, né? Aqui na nossa igreja aqui, em Camará, né? E é isso aí, irmão Miguel. Nós temos que ter sempre fé, né? É importante a gente ver que o Abraão, ele não esmoreceu em nenhum momento na sua fé e nem duvidou da promessa de Deus, que ele manteve essa promessa no seu coração e por isso ele isso foi imputado a ele, né, como justiça pela fé. Então, desde o começo a justificação, como o irmão Miguel vem falando aí, ela vem pela fé. E o irmão Miguel fala também que a Sara, ela já deu uma vacilada na fé, né? Ela pegou a sua serva Agar e deu a Abraão para que pudesse, através dela, ter filhos, e esse não era o projeto de Deus. Deus falou que era através de Abraão e através da Sara, né? Então, a fé, ela também está ligada em você ouvir o que Deus está falando para você, aquilo que Deus está revelando ao seu coração, né? E não deixar que ninguém tire você desse propósito. Aí sim o Abraão, né? O nosso irmão Abraão, nosso pai Abraão aí, ele dá uma escorregada, né? Porque ele cai na conversa da sua esposa ali e vai causar ali uma série de problemas que estão até hoje aí, tá? Os judeus e os palestinos, os árabes, né? Aquela confusão toda começa lá com aquela questão da Agar, né? E da Sara, né? Dos filhos de Agar e Sara, e que vai acabar acontecendo essa questão. Então é imprescindível que nós tenhamos fé, sim, seja qual for a situação. Você que está ouvindo a palavra aí, essa palavra importantíssima aí que o irmão Miguel trouxe para nós, é importante que a gente tenha fé, mas é importante que essa fé esteja na palavra de Deus, nas promessas de Deus, de acordo com aquilo que Deus tem revelado para as nossas vidas. Então, cuidado com aquilo que Deus falou, que não está de acordo com aquilo que está escrito, porque a palavra de Deus é aquela que é revelada, é aquela que é escrita, e qualquer coisa que não estiver ali de acordo com essa palavra,
não vai ser bênção para as nossas vidas. Não vai ser bênção. Então, procura então alinhar a vida, a palavra de Deus, a fé, a palavra de Deus. E, complementando aí também, né, o irmão Miguel, sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. O justo, ele vive pela fé. Ah, mas você não sabe qual a situação que eu estou vivendo. Você não sabe qual é o problema que eu estou enfrentando, a luta que eu estou vivendo. Eu não sei, né? Talvez até eu possa saber de alguns, mas Deus sabe de todos nós. E é Ele que vai ajudar. E é Ele que vai dar a vitória. E é Ele que vai fortalecer. Então mantenha a sua fé em Deus, primeiro para a tua própria salvação, primeiro para as coisas espirituais, mas também para as necessidades que você tem aqui nessa terra, para aquilo que você precisa ser suprido aqui nessa terra, seja o que for. Mantenha a sua fé em Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu quero também, nesse momento, pedir a Deus que abençoe o nosso irmão Miguel, e vai dando a ele sabedoria, capacitação, para trazer sempre uma palavra, uma mensagem de fé para a igreja, no nome do Senhor Jesus. Amém, irmão Miguel? Deus abençoe, Quero também agora convidar o nosso irmão Luiz, que está aqui também presente conosco, a trazer aquela palavra, aquilo que Deus tem colocado no seu coração para a igreja, aquilo que Deus tem falado para ele, para que venha trazer a igreja, venha compartilhar com a igreja, no nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Bom dia, pastor. Bom dia, Wanda. Bom dia. Bom dia, Tininha. Bom dia, Miguel. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Então, temos o irmão Carlos aqui também conosco, ele está visível. Então, bom dia a todos, O irmão Carlos está nos acompanhando, não sei se não parece nas outras redes sociais. Bom dia, Carlos. Bom, vamos ao Salmo 9. Eu vou apenas, vou ler o Salmo todo, mas vou comentar apenas um versículo, e ao que parece confirma, a palavra que o Miguel trouxe. Então, na minha Bíblia, ações de graças ao mestre de canto, segunda melodia, a morte para o filho, Salmo de Davi. Então vamos lá. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Pois, ao retrocederem entre os inimigos, tropeçaram e somem-se da tua presença, porque sustentas o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julgas retamente. Repreendes as nações, destrói o ímpio e para todo sempre lhes apagas o nome. Quanto aos inimigos, estão consumados, as ruínas são perpétuas. Arrasaste as cidades, até a sua memória pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Proclamai entre os povos os seus feitos. Pois aquele que requer o sangue, lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Compadece-te de mim, Senhor. Vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte,
para que as portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me regozije da tua salvação. Afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam, prendeu-se-lhes o pé. Faz-se conhecido, Senhor, pelo juízo que executa. Enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal. Sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhes, Senhor, um medo. Saibam as nações e não passam de mortais. Bom, esse salmo ele é muito interessante, porque Davi que chega é praticamente a ação de graça é o quê? A ação de graça, como está aqui o nome do salmo, é um elogio. É um elogio a Deus baseado em todos os feitos que Deus fez na vida dele, e também em uma hora ele faz um pequeno clamor. Mas o que eu quero ressaltar, que vem justamente que tomaram que o Miguel trouxe, porque esse salmo é muito rico, cada vez que a gente lê, Deus, o Espírito vai trazendo umas coisas às nossas mentes, mas para a situação não se complicar e o povo não se estender, vamos reler o versículo 18. Antes, porém, é bom nós lembrarmos que quando nós estivermos estudando o Antigo Testamento, e no caso aqui do Salmo, nós precisamos entender que muitas são escritas assim, e é como se fossem profecias que o próprio rei Davi estava fazendo. Tudo que está aqui, a justiça, todas essas situações que ele revela, na verdade já se realizaram, porque Deus se manifestou a nós através de Jesus Cristo. E a nossa salvação já está garantida porque ele morreu e ressuscitou. Então vamos ler aqui o que ele fala como uma promessa, que é o Salmo, que é o versículo 18, mas que na verdade já se realizou. Pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Então vamos na primeira parte. Pois o necessitado não será para sempre esquecido. A essa época, desde muito antes, já havia a promessa do Messias, que iria resgatar o homem, que iria restabelecer a comunhão, iria estabelecer a paz entre Deus e o homem. Evidentemente, aqui ele já está falando do como nós temos que entender e viver, mostrando a nossa incapacidade de nós conseguirmos, por nós mesmos, promover a reconciliação de Deus. A reconciliação de Deus vem de Deus, e a essência dessa reconciliação e a parte física dessa reconciliação é Jesus Cristo. A reconciliação veio do seu próprio Filho, Deus homem, sem pecado, e foi tentado como Sara, mas não caiu na tentação. Sara caiu na tentação e transformou pedras em pão, como falou lá, como disse o Miguel. Ela chamou Agar para ser mãe do filho da promessa, mas não era essa promessa. Então, aqui, quando ele fala assim, pois o necessitado não será sempre esquecido, o que acontece? Nós não fomos realmente esquecidos. O que antes Davi fala, ele não vai ser esquecido, não. Já sabemos que nós não fomos esquecidos,
porque Jesus ressuscitou. Jesus, sem pecado, imaculado, puro e santo, morreu por nós, para que todos os nossos pecados e toda pudessem ser postos sobre ele, pudessem ser castigados nele, para que Deus nos enxergasse justos pela fé, a mesma fé que teve Abraão, porque Abraão ele foi salvo porque pela fé que ele tinha em Deus. Então isso é muito importante, precisamos analisar os salmos do Antigo Testamento, mas sempre apontando para o Novo Testamento. E a segunda parte, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. É isso mesmo. Um dia Deus vai exercer juízo. Jesus voltará e vai nos resgatar, vai nos tirar desse mundo. Todas as coisas se farão novas, nós estaremos na Jerusalém celestial. Então, era essa palavra que eu queria trazer. Nós vivemos nessa terra, temos dificuldades todos os dias, enfrentamos dificuldades todos os dias, temos tristezas, existem dias que nós vamos amanhecer desanimados, às vezes até muito fracos, bastante abalados, mas nós não podemos perder a fé. E Davi, naquela época que Jesus não havia nem se manifestado, ele não se deixou abater pela fé que tem em Deus, da mesma forma e com muitos mais motivos, nós devemos manter a nossa fé firme, porque Jesus já se manifestou e já foi ressuscitado. Então era essa a mensagem que eu tinha a dizer, e eu agradeço, pastor Aguilar, a minha oportunidade. Amém. Glória a Deus. Amém. Que Deus continue sempre usando aí o nosso irmão Luiz também, trazer aquela palavra objetiva, né? Aquela palavra que nos traz subsídios, né? Para que nós possamos viver durante os dias da semana, né? Segunda, domingo aí, aqueles problemas que surgem, né? Aquelas dificuldades em casa, na família, no trabalho, na escola, na universidade, nos meios em que nós estamos inseridos, sempre aparecem aí as dificuldades. Nós podemos lançar mão destas palavras, né, que estão vindo aí. O irmão Miguel trouxe aí uma palavra de fé, o irmão Luiz também uma palavra de fé, de luta, de perseverança. Então houve aí uma harmonia, né? O Espírito Santo ele trabalha assim, né? Uma harmonia entre o que foi pregado até aqui, né? E destacando aqui que o necessitado não será esquecido. Acho muito forte isso, né? Porque tem muita gente que está aí precisando de uma resposta, tem muita gente que está precisando de Deus aí, e lógico que no sentido aqui é um sentido de eternidade, né? Uma resposta sobre a nossa questão eterna, mas também Deus ele tem cuidado de nós aqui nessa terra, né? Também essa questão sempre bom, né, irmão Luiz, irmão Miguel aí, irmão Cristina, irmão Carlos que está aí conosco, irmã Wanda aí, os irmãos que vão assistir a nós aqui daqui a pouco também. É sempre bom a gente entender que nós não temos capacidade para reconciliar com Deus, né? A gente tem que entender esse negócio aí, senão fica difícil, senão você acha que é pelo que você faz, né? Estou pagando preço, né? O que eu estou sofrendo aí. Tem gente até que está achando que está pagando preço pelos outros, né? A sucursal de Jesus, né? A franquia de Jesus, né? Está pagando preço pelos outros. Não está não, tá? Não está pagando preço por ninguém, porque Jesus já pagou o preço por todos nós e só Ele poderia fazer isso aí. E o irmão Luiz, ele deixa isso bem claro aí nessa passagem, né? E a obra perfeita, mais uma vez destacada, isso é sempre bom relembrar, sempre faz essas coisas, a gente precisa lembrar do Senhor Jesus, né? Isso aí Ele poderia fazer, e Ele falou uma coisa, que Deus se manifestando
como o Senhor Jesus. Eu achei muito forte e esclarecedor, viu, irmão Luiz? Essa questão aí de Deus se manifestando como o Senhor Jesus. Porque tem muita gente que fala, não, porque vocês não são monoteístas, né? Porque vocês têm Espírito Santo, tem Deus Pai, tem Deus Filho, vocês têm três. Não, nós temos um Deus que se manifesta através destas três pessoas e que é um mistério que não cabe a nós, né, querer entender. A gente invoca, né, a Constituição eterna, a Constituição infalível, a maior Constituição de todas, que é a Bíblia, né? Deuteronômio 29, as coisas reveladas são para nós e para os nossos filhos, e as coisas ocultas são para o Senhor nosso Deus. Então, muito bom isso aí. Bom, outra coisa importante, porque é muito usado de uma forma errada, viu, irmãos? Trazer isso aí, a questão do Abraão salvo pela fé. Está escrito isso, né? Não era nem para ser usado de forma alguma, de uma forma errada, né? Então as pessoas dizendo, que você precisa fazer sacrifício, precisa fazer isso e aquilo outro para ganhar uma resposta de Deus, para barganhar alguma coisa com Deus. Não, gente, foi pela fé. Tudo que a gente vai conseguir com Deus é pela fé, e Ele não vai dar nunca por merecimento, nunca porque eu me esforcei, né? Eu sou o queridinho de Deus, né? A queridinha de Deus. Não, vai ser sempre pela fé, sempre pela graça e pela misericórdia de Deus. Então, quando a gente entende a nossa miserabilidade, quando a gente entende que a gente não merece nada, quando a gente entende que Deus ele tem direito de fazer o que quiser com a gente e a gente tem que aceitar, é justo isso, aí sim nós estamos aí aplicando a nossa fé. Também quando a gente entende que a gente foi salvo por Ele também, né? Mas também não vai ficar no baixo astral. A gente foi salvo porque Ele nos ama e que Ele está cuidando de nós. Então precisa entender, senão a pessoa também, né, vai sair daqui, já vai querer se jogar na ponte Rio-Niterói. Não é nada disso não, tá, irmão? Isso aqui é para levantar e não para ficar querendo. A gente precisa entender, se humilhar diante de Deus para que Ele possa nos exaltar, porque Ele não nega a sua palavra. Então há uma necessidade disso aí também, tá? Então, o irmão Luiz mais uma vez diz que a esperança dos aflitos, né, falando ali na palavra, será cumprida, e ele se referia a isso colocando a justiça final, né? O juízo final, a justiça final, isso vai ser cumprido. Então é só a gente ler o que está acontecendo aqui nessa terra, ler a maldade humana, o nível de maldade humana. As pessoas, elas não têm palavra, né? Eu falo para a pessoa, eu estou falando das pessoas que estão aí envolvidas com esse sistema. Então, pessoas aí que têm até uma retórica bonita, né? Falam as palavras, uns discursos bonitos e tal, mas tudo aquilo é só capa. Por trás daquilo, a maldade, a perversidade, a corrupção, a promiscuidade é que está imperando. Então, e a pessoa que é de Deus, ela tem essa percepção, porque o homem espiritual ele consegue discernir as coisas espirituais, que o homem natural ele não consegue discernir. Então nós temos essa percepção daquilo que está acontecendo na Terra. E isso muitas vezes, né, causa o quê? Causa uma angústia, uma ansiedade, uma sede de justiça, né? Mas como pode estar acontecendo tudo isso, né? Mas veio a resposta aqui: a esperança dos aflitos, ela será o quê? Cumprida. Vai ter uma hora que Deus vai dizer: basta, chega. O cálice da ira de Deus irá o quê? Transbordar. Entendeu, irmãos? Tá aí, já está quase transbordando, né? Está já chegando à medida. E quando ele transbordar, então essa esperança dos aflitos, ela irá se cumprir, né? Todo aquele projeto final de Deus, ele irá se cumprir, tá? Então, as dificuldades desta vida, elas não podem nos deter, conforme o irmão Luiz falou também aí. Acho muito importante essa pessoa que está desanimada, essa pessoa que passou por um problema, por uma situação difícil, seja ela qual for na sua vida, essa pessoa que está aí achando que Deus não quer mais saber dela, que por causa de alguma situação ela está totalmente perdida em relação a Deus. Não, a dificuldade ela pode ser superada.
Se você se voltar para Deus, se você colocar o seu coração no Senhor e deixar Ele operar na sua vida, você vai conseguir superar essa dificuldade. Deus vai te dar forças para isso, mas você precisa confiar em Deus. Você precisa se colocar na posição com Deus, falar com Deus, né? Se colocar na brecha para que Ele venha realmente operar na sua vida, tá? E somente através de uma pessoa você poderá fazer isso. Isso aqui todo mundo já sabe quem é essa pessoa, né? O próprio Senhor Jesus. Somente através dele você vai conseguir fazer isso, tá bom? Que bom, né? Que bom que tem alguém que possa fazer isso por nós. Que bom que há esperança, né? Que bom que nós não estamos sozinhos. Então se firma nessa esperança, se firma nessa fé, que Deus está cuidando de ti. O fato de você estar ouvindo essa palavra aqui hoje é porque Deus está cuidando de ti. O fato de Deus já estar usando aí os irmãos para trazer essas mensagens preciosas para as nossas vidas é porque Deus Ele já está cuidando de ti. Glória a Deus por isso, né? Vamos louvar o Senhor nosso Deus? Qual é o louvor que nós vamos fazer hoje a esse Deus maravilhoso? Vamos louvar o nosso Deus com o hino de número 400. Tem uma marca ali atrás, se quiser. Acho que eu tenho aqui, né? Tem? Acho que eu tenho. Deixa eu ver aqui. 400? Uhum. Acho que eu tenho. Esqueci que não tem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos então aí. Não tem Vamos. não tem não. Tá. Pega ali atrás, não tem atrás aí no corpo, tem. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos agora tentar até os irmãos todos acharem aqui. Você também em casa aí que está aí buscando aí o hino 400, né? Procura aí o hino 400 aí para louvar e adorar esse Deus maravilhoso. Podemos começar? Em Jesus vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus, em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem comparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei, em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus eu tenho a salvação, em Jesus não temo o mal e a morte, em Jesus estou firmado e forte, em Jesus meu barco rumo ao norte, em Jesus eu sempre de vencer. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu quero agora mais uma vez convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias. Mais uma vez a gente vai no Salmo, e é o Salmo de número 116, tá? Abra suas Bíblias no Salmo de número 116. Enquanto os irmãos vão abrindo aí, eu vou pedir a Deus aqui sabedoria, né, para a palavra. Senhor, estamos aqui diante da Tua palavra. Não seja, meu Deus, a minha vontade, o desejo do meu coração, mas o Teu Espírito Santo a me dirigir, a me ensinar e a me fazer lembrar. Seja o Senhor a tocar em cada coração e trazer uma palavra que vá de encontro à necessidade de cada um que está ouvindo, em nome do Senhor Jesus. E abra, Deus, os nossos entendimentos, para que nós possamos
compreender a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Então vamos ler aqui essa passagem, esse salmo. Salmo de ações de graças. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livrai minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor e cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias, oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graça e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Amém. Então, um salmo aí que Davi está mostrando que muita gratidão a Deus, né? Porque é um salmo que não está pedindo, né, irmão, nesse momento, mas ele está agradecendo a Deus por tudo aquilo que ele fez para Davi. Davi teve uma vida que passou por muitas situações difíceis, né? Primeiro ele teve aquela questão lá do Saul, que queria de todas as formas, né, acabar com ele para que ele não fosse o rei. Depois ele teve aquela queda feia ali com a Betseba, e ele comete aquele assassinato ali, ele mata o general Urias, né? Manda matar, né? Mesmo de uma forma indireta, mas ele mandou matar, que era o esposo da Betseba, para que ele pudesse então encobrir ali a sua situação de adultério, e depois pegou a Betseba ainda como esposa, então cometeu pecados gravíssimos ali, teve uma queda gravíssima, né? E apesar das consequências, né, não vamos dizer que não aconteceu nada, ele perdeu aquele filho, ele perdeu também depois o Amon, que é morto pelo seu irmão Absalão, e depois já no finalzinho vem o Absalão é morto pelo Joabe, seu general, mesmo Davi dando ordens para que o Joabe não o matasse, ele foi morto pelo Joabe, e já no final, na velhice dele, o Salomão, né, percebe ali uma rebelião do seu irmão Adonias e manda matar o seu irmão Adonias. Olha que, né, tragédia familiar Davi teve durante todo esse tempo da sua vida, né? Como ele sofreu as consequências do seu próprio pecado, né? Ele destruiu ali uma família, ele cometeu adultério, ele cometeu assassinato e ele teve ali as consequências. Mas mesmo assim, Deus nunca desamparou a Davi. Mesmo depois, quando houve a rebelião de Absalão, Deus deu a vitória para ele. Mesmo depois que os inimigos se levantavam contra ele, Deus lhe dava sempre a vitória, né? Então, Deus estava sempre cuidando de Davi. E ele fala, Davi, o homem segundo o coração de Deus. Então, Davi, ele poderia se lamentar, porque tem pessoas que são assim, né? Quando está tudo bem,
quando está tudo maravilha, né? Como falavam antigamente, tudo Magic Click, né? A propaganda do Magic Click, a pessoa está de sorriso de orelha a orelha. Mas quando começam a acontecer os problemas, as situações difíceis, né? A pessoa começa a querer se afastar de Deus, né? A pessoa já começa a perder a sua fé, e nós não podemos ser assim, né? Davi, ele manteve a sua fé, tanto nos momentos de vitória, nos momentos de glória, como nos momentos também de sofrimento, de tristeza, né? Perder filhos, né? Ele não perdeu filho, ele perdeu filhos, né? Ele foi traído por filho, a ponto de um filho dele ter relacionamento publicamente, né? No terraço da frente de todo mundo com as suas concubinas. Olha o que foi a situação do Davi, né? A vergonha que ele passou ali, quando houve aquela rebelião ali do Absalão, né? Então, tudo isso Davi passou, mas em nada disso, nenhuma dessas coisas fez com que Davi ele se afastasse de Deus. Por isso que ele é um homem segundo o coração de Deus. Então, logo nesses primeiros 3 versículos aí, que Davi ele vai dizendo a motivação da sua gratidão. Ama o Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Quer dizer, ele declara o amor a Deus, né? E ele diz que porque Ele ouviu a minha súplica, Ele ouviu a minha voz. O que é isso? A oração, né? Aquela oração que você faz a Deus, né? Aquela oração que quando nós chegamos no nosso quarto ou no local que nós preferimos orar, colocamos ali o nosso joelho no chão e falamos com Deus. Ele falou, Ele ouviu a minha oração, Ele atendeu a minha oração, porque inclinou a mim os seus ouvidos, portanto invocarei enquanto viver. Então, enquanto viver, não importava para ele se estava fazendo sol ou chuva, se as coisas estavam boas ou se elas estavam ruins. Ele vai invocar a Deus e ele faz isso, ele dá um exemplo disso, né? O rei Davi é um dos grandes heróis da Bíblia, né? E ele invoca a Deus durante toda a sua vida, né? Muitas vezes ele ia para a guerra e antes de decidir se ia ou não para aquela batalha, ele consultava a Deus se ele deveria ou não, né? Ele ia lá, falava com o sacerdote e ele consultava a Deus se ele deveria ou não ir para aquela batalha. E ele diz no 3, os poderes da morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram, né? De mim, né? Encontrei aperto e tristeza. Olha só, a situação dele era uma situação realmente terrível, né? Principalmente aquela questão do Saul, que o exército poderoso do rei, o rei com toda a sua estrutura, com toda a sua máquina, estava perseguindo ele, mas Deus estava dando para ele ali livramentos, Deus estava cuidando dele, né? Hoje você pode estar com uma série de problemas familiares, problemas financeiros, problemas de saúde, um cordéis de coisas ruins aí pode estar cercando também a sua vida. Assim como fez o rei Davi, faça você também agora. Confie em Deus, ore a Deus, tire tempo para com Deus. Diga no seu coração, Deus proverá. Confia que é Ele que vai te dar o livramento. Confia que é Ele que vai te dar a resposta. Você precisa confiar em Deus. Só Ele pode realmente atender na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, isso é importante, né? E ele diz no versículo 4, invoquei o nome do Senhor, dizendo, Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples, fui abatido, mas Ele me livrou. Então Davi reconhece que Deus ele é piedoso, Ele é misericordioso e Ele também é justo, que Ele guarda as pessoas que são humildes e que quando ele ou essa pessoa está abatida, né, é o Senhor quem vai livrar, é o Senhor quem vai cuidar dessa pessoa. Mas olha só, humildade é dependência de Deus. Humildade não é dependência das suas próprias qualidades. Humildade não é dependência das suas capacidades. É se colocar sempre, em todos os momentos, na dependência de Deus. É consultar a Deus nas coisas mais simples e também nas coisas mais complexas.
Tem gente que só vai diante de Deus quando é complexa. Ou como diz o irmão Luiz, tem gente que nem isso vai, né? Tem gente que fala, se me der saúde, o resto eu corro atrás, não vai correr nada, irmão. Você vai ter problemas aí sérios, vai tropeçar feio aí, porque sem Deus nós não somos nada. Essa que é a grande verdade. Por isso tem muita gente sofrendo aí. Tem gente aí que está aí com caminhões e rios de dinheiro, né? Ricas, poderosas, mas por dentro são puro sofrimento. Trocariam aquilo tudo por um pouquinho de paz, por um pouquinho de felicidade. São sorrisos ali fakes, né? A palavra que está na moda, né? São sorrisos fakes, são sorrisos falsos, né? A pessoa tenta passar uma imagem daquilo que ela não é, porque tudo aquilo não a satisfaz, porque ela não tem o mais importante, que é o Senhor Jesus, que é o Senhor da glória. Eu estou passando por uma luta, por um problema muito grande, mas eu estou feliz porque eu tenho Jesus, porque eu posso falar com Ele todos os dias, porque eu posso louvar Ele todos os dias, porque eu sei que Ele me salvou, e mesmo nessa luta, nesse problema que eu estou vivendo, Ele está me dando as condições, Ele está me dando os recursos. Então é isso que é realmente a pessoa reconhecer a ação de Deus e ser grato, né? Vemos que Davi está aqui fazendo uma ação de graças aqui. E ele diz no 7, assim: volta minha alma para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem, porque tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Gente, que coisa maravilhosa, né? Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Então ele está dizendo, tenha paz, minha alma, né? Fica tranquila, minha alma, porque o Senhor cuidou de ti, porque o Senhor te fez o bem, porque o Senhor te livrou, né? Livrou da morte, porque o Senhor secou as lágrimas dos seus olhos, porque o Senhor tirou o pé da queda. Talvez a pessoa já tivesse caída, talvez a pessoa tivesse, normalmente quando a pessoa cai, né? Tem muita gente que diz, eu amo, eu quero te ajudar e tal, mas o que faz muitas vezes pisar, chutar, né? E empurrar mais a pessoa para baixo, não é isso? Mas com Deus não é assim, e isso Davi estava mostrando a sua gratidão para com Deus, porque ele ali, no momento em que ele teve a sua queda, né? Deus, ele foi e perdoou o seu pecado. Natan diz para ele, Deus perdoou o seu pecado, mas ele não livrou ele das consequências, mas ele foi perdoado, né? Se lembra do Saul? Saul foi imediatamente, né, destituído por Deus da condição de rei. Ele era só um rei ali em queda, né? Deus já tinha tirado dele o reinado. Já Davi não, apesar de aparentemente o pecado de Davi ser muito mais grave, mas havia ali atenuantes no coração de Davi, que quando Davi recebe a sua culpa, né? Quando ele é acusado ali pelo profeta, ali uma acusação, é levantada a acusação, você foi o homem que cometeu adultério e você foi o homem que cometeu assassinato. E Davi só responde da seguinte forma: eu pequei contra Deus. Diferente do Saul, que disse o quê? Não, foi o povo que quis poupar o melhor do gado, né? Fizemos isso para agradar o Senhor. Tentou dissimular ali o seu pecado, tentou ali colocar debaixo de tapete. E já Davi não, Davi ele assumiu o seu pecado, ele se declarou diante de Deus. Então essa posição de humildade, essa posição de sinceridade para com Deus, né? De coração ali realmente limpo diante de Deus, é que faz do Davi um homem que é colocado na Bíblia, um homem segundo o coração de Deus. Então, se a tua alma está aflita, se a tua alma está nesse momento sofrendo, né? Faça que nem o rei Davi, volta minha alma, né? Volta para o Senhor, tenha paz, que Deus está cuidando de você nesse momento, que Deus está mudando a sua estrutura nesse momento. Confia em Deus, Ele está querendo te livrar dos laços da morte, né? Talvez o inimigo já tenha armado um laço de morte para o seu caminho, mas Deus ele quer te livrar desse laço agora. Deus quer livrar a sua vida aí dessas situações que foram armadas para te destruir. Aí diz assim, no versículo 10, crie, por isso falei,
estive muito aflito. Dizia na minha alma, todos os homens são mentirosos. Então, uma coisa importante, né? Por que muitas pessoas elas não falam de Jesus? Porque muitas pessoas que se confessam cristãs, né? Elas só ficam no seu meio, mas elas não assumem publicamente a sua fé. Porque, na verdade, elas não creem. O que o Davi falou? Eu criei e por isso falei. Por isso eu estou aí pregando, por isso eu estou mostrando às pessoas, né? Mesmo estive muito aflito. Então, ele dava esse testemunho, né? Ele fala, ele escreveu, ele deixou para nós esse testemunho de todas as aflições que ele passou, mas também de como Deus o livrou e como ele era grato a Deus por Deus ter livrado ele. E a gratidão é o maior sentimento de amor, de submissão e de humildade que nós podemos ter para com o nosso Deus. Tem gente que é que nem aquele filho mal criado, né? Aquele filho mimado, que só fica diante de Deus falando, me dá, me dá, me dá, me dá, mas nunca tem um tempo para agradecer, para louvar, para adorar, para reconhecer que veio de Deus e mais, que não merecia nada daquilo que Deus lhe deu. Então é muito importante a gente entender essa questão também em nome do Senhor Jesus, né? E ele diz uma coisa que nós devemos refletir bastante, né? Dizia, na minha pressa, todos os homens são mentirosos. Então, muitas vezes a confiança da pessoa está no homem, né? No amigo, um colega, um conhecido que vai poder te ajudar ou te livrar de uma situação difícil, né? E muitas vezes aquela pessoa até te promete, pode deixar que vai dar tudo certo, né? Pode deixar que é garantido, pode deixar que não vai dar nada errado, né? Deixa comigo, né? E de repente te coloca numa situação muito difícil. Te coloca numa situação que você jamais pensou na sua vida que iria entrar naquela situação, sabe? Talvez até uma decepção com uma amizade, uma decepção com uma pessoa que você teve um relacionamento amoroso, uma esposa, um esposo, né? E aquela pessoa te decepcionou, aquelas juras que foram feitas, aquelas promessas que foram feitas diante do sacerdote no altar, não passaram de palavras vazias, e aquela pessoa te envergonhou, aquela pessoa te traiu, aquela pessoa te enganou, né? E como as pessoas têm sido mentirosas, né? Como as pessoas têm falado eu te amo com a boca cheia de mentiras. E Davi, ele estava mostrando isso, estava falando sobre isso, né? Sobre essa questão da mentira, essa questão do engano, essa questão das pessoas quererem passar a perna umas nas outras, como nós devemos estar atentos para essas coisas, para que nós não venhamos sofrer e também nós não venhamos colocar as pessoas que nós amamos em sofrimento, né? Então, é um alerta que Davi dá para nós. Então, vamos nos manter firmes. Não é que a gente vai ficar desconfiado de todo mundo, vai não querer falar com ninguém, não querer ter relacionamento com ninguém, não querer fazer negócio com ninguém, mas nós vamos ter cuidados, né, com as coisas que nós vamos fazer e falar com Deus, sem consultar sempre a Deus, agir de acordo com a palavra de Deus, ser prudente, né, como as serpentes, né, mas humildes como os pombos, como as pombas, né? É isso que nós precisamos fazer, adequar, né? Alinhar a nossa vida à palavra de Deus. Então, importante isso aí, Davi ressaltando isso aí para nós sobre a questão do homem, né? A palavra de Deus, ela diz muito claro em Jeremias 17, né? Maldito o homem que confia
no outro homem, né? Primeiro em nós mesmos, né? Nas nossas próprias percepções, naquilo que a gente acha que está certo, naquilo que a gente acha que vai se dar bem. Cuidado com esse negócio, né? Não vá com pressa, não vá sem orar, não vá sem estudar a situação, né? Quando um exército ele vai para uma guerra, primeiro o que ele manda ali? Ele manda na frente os observadores, né? Manda aqueles aviões que vão investigar o terreno, manda ali aquelas tropas especializadas em olhar o que está acontecendo do outro lado, para depois ver se vale ou não a pena lutar naquele território. E muitas vezes a pessoa entra num território sem conhecer o território, sem saber de nada, né? E acaba levando um revés do inimigo. Então é necessário que nós tenhamos esses cuidados em nossas vidas, né? No versículo 12, mais uma vez ele mostrando muita gratidão. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Mais uma vez o Davi, que reconhece o agir de Deus na sua vida, que está salvo, né? Vou tomar o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Tá? Então, é esse cálice da salvação que Deus já nos deu, né? Esse cálice, aquele sangue que foi derramado lá na cruz, que ele fala, esse cálice é o sangue da nova aliança derramado para a salvação de muitos. De quem são esses muitos? Todos aqueles que creem, todos nós que um dia dissemos, eu creio que o Senhor Jesus morreu pelos meus pecados, eu me arrependo dos meus pecados, eu peço perdão ao Senhor Jesus pelos meus pecados, eu quero viver de acordo com a palavra de Deus, eu quero servir ao Senhor Jesus enquanto vida eu tiver. Todos nós que tomamos essa posição de abandonar a prática do pecado para viver para o Senhor Jesus, não pelos nossos méritos, não pelas nossas forças, mas pelo poder que o Espírito Santo de Deus, ele nos reveste. Então é importante a gente ter esse entendimento, não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade, mas é pelo revestimento do Espírito Santo de Deus. Por isso há necessidade de nós estarmos cultuando a Deus, de estar buscando a Deus, de estar indo à igreja, né? Ir à igreja é um ato de fé, de obediência. Por quê? O que você vai ter na igreja, irmão? Pregação da palavra. O que você vai ter na igreja? Louvor. O que você vai ter na igreja? Adoração, ensinamento. Então a pessoa ela vai se fortalecer espiritualmente. Então a pessoa está triste, amuada, enfraquecida, ela vai lá, ouve uma palavra, louva a Deus, ela sente a presença do Espírito Santo e ela volta renovada. Então, irmão, você que está ouvindo a palavra, você que está começando na fé, não deixe de congregar, e quanto mais melhor, né? 2, 3 vezes por semana, né? Quanto você puder, né? Claro, não deixe também de cuidar de quem? Da sua família, né? Tem gente também que exagera, né? Tudo exagerado é ruim. Você tem que ter o tempo para a sua família, tem que ter o tempo para o seu lazer com a família, tem que ter o tempo para o seu trabalho, né? Não, agora eu vou ficar na igreja direto, não vou mais trabalhar, vai morrer de fome, né? Porque a palavra de Deus é bem clara, quem não trabalha não come, então tem que fazer as coisas com sabedoria. Mas 3 vezes por semana, para a maioria de nós é possível, né? 3 vezes na semana estar na igreja, buscando a Deus, né? E a igreja que é em nossa casa também, né? Aquela igreja que você ora, que você medita na palavra, né? Isso é importantíssimo para a nossa vida espiritual. E agradecer, fazer que nem Davi, né, irmãos? Não é só aquela questão do me dá, não. Agradecer a Deus porque chegou em casa em segurança. Agradecer a Deus porque as coisas deram certo no trabalho, na faculdade, no ensino médio, no ensino básico, fundamental, onde a coisa está ali, você teve o seu dia. É a coisa mais simples, né? Mas todo mundo faz isso e ninguém... Mas eu não sou todo mundo, eu sou filho de Deus, eu tenho um Deus, eu tenho que dar satisfação, porque quando eu acordei, eu entreguei aquele dia nas mãos dele. Quando eu entreguei, eu peguei a minha agenda mental e coloquei
toda diante dele e falei: Senhor, eu preciso do Senhor em cada uma destas coisas, me ajuda em cada uma destas coisas, me guarda em cada um destes caminhos. Então, por que quando eu cheguei de noite, na hora que eu fui dormir, eu não coloquei o meu joelho no chão e não orei a Deus agradecendo por cada uma destas coisas? Por que eu não fiz isso? Então é necessário, irmãos, que nós tenhamos essa prática de fé. Isso é prática de fé, né? Nós não somos animais que vão lá, come, dorme e pronto, não quer saber de nada, né? Nós temos um Deus. Nós não vivemos de acordo com os costumes deste mundo. Nós devemos obediência e gratidão a esse Deus. E nós precisamos viver essa fé, essa obediência e essa gratidão a esse Deus Todo-Poderoso, como Davi está mostrando aqui, né? Então, no versículo 15, né? Ele diz: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos, tá? Então, é também uma coisa para trazer paz ao coração de todos, né? Que na hora da morte, né? A morte física, né? A morte física dos filhos de Deus, Ele está ali presente. Ele está cuidando, Ele está consolando. Ele está nos adaptando a essa nova vida espiritual, uma nova vida que nós não conhecemos, porque ela não é revelada aqui nessa terra, né? Ela é revelada através da palavra, mas nós não temos uma experiência física com ela. Então, naquele momento, quem está nos recebendo é o próprio Senhor Jesus, é o próprio Deus que está nos recebendo, né? As pessoas que estão ali não podem ver isso, mas a pessoa que está ali naquele momento, saindo desse corpo e passando para a vida espiritual, ela consegue realmente ver Deus ali recebendo ela, consolando ela, e é um momento de alegria para aquela pessoa que partiu com o Senhor Jesus. É um momento de muita alegria, é um momento também que ela passa a fazer parte daqueles que começam a estar pedindo a Deus para que se cumpra a justiça, né? Para que se cumpra os tempos, né? Para rever os irmãos, para realmente viver aquela festa com Jesus, para ter um corpo glorificado. Então, isso é um momento precioso, né? Para o Senhor, quando os seus santos estão partindo. É um momento que Ele está ali cuidando dos seus santos, né? Dos seus fiéis, do cristão, né? Do crente, do irmão, da irmã, daquela pessoa que dedica a sua fé ao Senhor. 16. Diz assim: Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, soltaste as minhas ataduras, oferecer-te-ei sacrifício de louvor e invocarei o nome do Senhor. Então, mais uma vez, Davi ele se apresenta na posição de servo, e nós vamos saber que servo é aquele que serve, né? E nós servimos a Deus. Nós temos ali parâmetros para a nossa vida, que é a palavra de Deus. Esses parâmetros devem ser obedecidos, né? E ele reconhece, né, soltou as ataduras, que Deus o libertou de todos os seus males, entendeu? Deus já nos libertou de todos os seus males. Então, aquele que roubava não rouba mais, aquele que furtava não furta mais, aquele que tinha algum tipo de vício não pratica mais, né? Aquele que tinha um comportamento promíscuo, que se prostituía, não o faz mais, porque Deus, o Senhor Jesus, nos libertou. E quando nós somos de Deus, nós não vivemos mais na prática do pecado. Então há uma gratidão, porque Davi, ele sabia que não poderia se libertar de tais coisas, como todos nós devemos. Atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Então ele mostra aqui que havia ali aquele pagamento de volta, né? Ele vou oferecer ao Senhor tantos bois, né? Vou oferecer ao Senhor tanta medida de trigo, de farinha e tal. Era a questão como era feita
no Antigo Testamento. E tem muita gente que usa isso para também esvaziar aí os contra-cheques do povo, né? Mas tem que ter cuidado com isso aí, tá, irmãos? Hoje, qual é o sacrifício que Deus quer? É louvor, é adoração, é viver uma vida reta diante dele, é ter compaixão daqueles que estão sofrendo, é ajudar aqueles que estão em dificuldade. São estas coisas que são votos, que são adoração e louvor a Deus. Quer pagar o voto ao Senhor? Viva de acordo com a palavra dele. Ajude aqueles que estão necessitados. É isso que você vai estar pagando o voto ao Senhor. É quando você tem compaixão. E, claro, nós temos primeiro os domésticos da fé, mas com todos que Deus colocar no nosso caminho também, né? Nós devemos ter compaixão, poder ali ajudar a Deus a condições de ajudar aquela pessoa. É isso que está pagando o voto ao Senhor, né? É a pessoa que tem alegria também em ajudar a obra de Deus, é claro, né? A igreja tem bancos, a igreja ela tem as pessoas que estão trabalhando, tem luz, tem eletricidade, então é necessário que também a pessoa ali esteja contribuindo com a obra de Deus, não é verdade? Você não contribui lá com o Flamengo, o Botafogo, o Vasco, o Fluminense, né? O time aí que você torce, você não contribui com o clube que você frequenta, você não contribui aí com a sua faculdade, com a sua academia. Por que a obra de Deus é de graça, né? Fisicamente? É de graça a gente fazer para ela. Então, aqui nós fazemos de graça, ninguém está cobrando nada de ninguém. Mas se tem um prédio físico, se tem móveis, se tem instalações, se tem eletricidade, se tem água, isso tem que ter custo, né? E esse custo é aqueles que frequentam, é aqueles que estão lá, tá? Então é a pessoa contribuir com aquela obra também, né? A igreja lá contribui com aquela obra em nome do Senhor Jesus. E vai à igreja, não deixe de ir por causa disso, não, não tem nada. Vá, porque eu tenho certeza que ninguém vai te discriminar porque você não tenha nada, tá? Deus vai te abençoar ali e no momento certo você também vai ter oportunidade de contribuir. Mas vá do jeito que você está. Não fique triste em casa, amuado e tendo uma igreja aí perto da sua casa, onde você pode entrar ali e orar, onde você pode ouvir a palavra de Deus, onde você pode ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Então, hoje não tem desculpa, todos os bairros têm uma igreja ou muito mais que uma, né? Então não tem desculpa para ninguém deixar de ir à casa do Senhor. Vá à casa do Senhor. Lembra, né? Onde é que a Ana foi buscar socorro, irmãos? Né? Não foi lá no Elcana, na casa de Deus, lá? Né? Mesmo Elcana falando que ela estava bêbada e tal, né? Ela saiu de lá o quê? Amaldiçoada ou abençoada, né? O Eli, né? Elcana, não, o Eli, né? E ela saiu abençoada ou amaldiçoada? Abençoada, né? Ela teve o seu filho, ela teve o Samuel, um profeta de Deus. Então, vá à casa de Deus, tá? Estou insistindo, bater essa tecla com vocês aí hoje, porque eu sei que Deus ele quer fortalecer a sua vida, Deus ele quer transformar a sua vida aí. Então, continue, vá firme, fica firme aí, em nome do Senhor Jesus, né? Então, Davi ele termina com essa questão, né? De estar no meio do povo de Deus, de estar congregado no meio do povo de Deus. Uma necessidade que nós temos é de congregação, porque o Senhor Jesus, ele conhece a nossa natureza, a nossa fragilidade. Se nós estamos congregados na igreja, o que vai prevalecer dentro de nós é a palavra de Deus, é a vontade de obedecer a Deus, é a vontade de ser santo, é isso que vai prevalecer em nós. Mas se nós começamos a andar naquelas rodinhas do mundo, né? Com aquelas piadinhas picantes, na verdade, com aquelas coisas assim que parece que não tem nada a ver, mas vai levando as pessoas, a pessoa se distancia de Deus, a pessoa se enfraquece e pode tomar uma queda, e pode, né, se afastar de Deus. Então, que você possa cada dia mais se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Que Deus nesse momento ele esteja abençoando a sua vida. Que a unção poderosa do Senhor esteja sendo derramada do alto da tua cabeça, a planta dos seus pés em nome do Senhor Jesus. E que a sua fé esteja sendo renovada. Que Deus esteja ampliando a sua visão agora, em nome do Senhor Jesus. E que Deus ele esteja cuidando de todas as coisas na tua vida, de tudo aquilo que você tem colocado diante dele, em oração.
e também das coisas que você não tem conseguido enxergar, mas que Ele está vendo. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. E nesse momento, eu passo a palavra ao nosso irmão Luiz, para que ele faça os comentários de acordo com aquilo que Deus estiver colocando no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Você falou tanta coisa e que hoje, bom, a palavra de Deus é rica, é abundante, então eu vou apenas realçar e quem sabe acrescentar algumas coisas ao que o Senhor disse. E o que eu percebi nos versículos do 1 ao 4 é que, assim, que me chamou mais a atenção é que Davi tinha uma vida de oração, vivia agradando a Deus, mas o que me chamou muito a atenção é que ele fala várias vezes aqui, né, que vai invocar a Deus é orar, né? Então a primeira coisa que me chamou a atenção e que a gente tem que ter, e é complicado para nós, é essa questão da vida de oração. Nós temos que realmente nos disciplinarmos, termos consciência e realmente procurar alcançar esse hábito. Três versículos me chamaram muita atenção, e é sobre eles que eu vou falar, e o Senhor também, quando estava falando sobre ele, abordou quase tudo que o Espírito Santo botou no meu coração. Ele, no versículo 9, na minha versão, ele fala assim: andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Só isso aqui é uma dificuldade tremenda. Só isso aqui é tudo, é o resumo. Precisamos entender, e a gente nunca pode se esquecer disso, como já falei da outra vez, que hoje nós temos Jesus, o nosso Salvador. Deus já se manifestou aos homens em Cristo Jesus, o que prova o seu profundo amor por nós. Então, o que seria essa frase, andarei na presença do Senhor? E aí eu comecei a escrever o que o Espírito Santo ia colocando, e eram as seguintes coisas. É viver aos pés de Cristo, ou seja, oração, dependência, estudar a palavra, viver em constante arrependimento, porque se nós somos realmente filhos de Deus, nós seremos incomodados quando pecarmos contra Deus. Em suma, o constante arrependimento, viver o processo da santificação. E eu gostaria de realçar uma outra coisa. Em relação a nós e ao incrédulo, nós temos as mesmas dificuldades, passamos pelas mesmíssimas dificuldades. Mas qual é a diferença? Como o próprio rei Davi fala aqui, nós não esgotamos as nossas esperanças no mundo natural. Nós não esgotamos as nossas esperanças nas capacidades humanas. Nós sim temos a quem recorrer. Como todos os recursos humanos esgotam, nós contamos com o sobrenatural de Deus. E uma coisa, Luiz, mas eu oro há anos, eu peço há anos aquilo, Deus não me concedeu, eu estou magoado com Deus. Eu tenho a dizer que, em primeiro lugar, precisamos entender que Deus nos conhece muito melhor do que a nós mesmos. Segundo lugar, que na verdade deveria ser o primeiro, nós estamos debaixo da soberania de Deus. Quando nós oramos o Pai Nosso e falamos, seja feita, venha a nós o vosso reino, ou seja, nós queremos ser filhos, queremos estar debaixo do teu governo, e seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, você está dizendo que vai ser submisso à vontade de Deus. Você está aceitando a soberania de Deus sobre a sua vida. Então, em muitas ocasiões,
a gente diz, mas eu sirvo a Deus, eu vou à igreja, eu faço isso, eu procuro viver no processo de santificação e determinados pedidos que eu faço a Deus em oração há anos, eu não estou assim. Então precisamos entender que Deus é soberano, a soberania de Deus. Ele conhece muitas coisas dos nossos corações que nós muitas vezes não conhecemos e podemos estar vivendo em pecado. Então, o que nos basta não é apenas viver, vai passar pela vida agora magoado com Deus, tu não me deste isso. Não, eu tenho que pedir a Deus, Senhor, me revela então para que eu tenha, ou ponha no meu coração o que realmente eu devo pedir. Porque eu já pedi tanta coisa a Deus, e se Ele tivesse me dado, eu já estaria profundamente arrependido e mostraria a incompetência de Deus em realmente cuidar de mim, porque Ele me deu o que não era bom. Outra situação também, eu já vou terminar, pastor, é que o senhor trouxe tantas coisas, tanta riqueza, né? E quando ele fala, viver aos pés de Deus, nós precisamos estar sempre confrontados com a palavra de Deus. Mas o que significa estar confrontado? Eu me lembro quando eu me converti, eu li o Novo Testamento, eu vi Jesus ser crucificado, eu chorava tendo condenado. Mas eu chorava, além de entender a injustiça, eu entendia que eu era igualzinho que os fariseus. Eu via total imperfeição. Então, ali eu tive contato com o amor de Deus, com a misericórdia de Deus, ou seja, com a bondade de Deus. Possivelmente eu teria participado da crucificação de Cristo, como os outros participaram. Então, estar confrontado com a palavra de Deus mostra a nossa dependência, mostra quanto nós dependemos dele, não é isso? E por fim o Senhor falou no versículo 13, 14, tomarei o cálice da salvação. Mas tomar o cálice da salvação para nós significa ter aceitado a Cristo como nosso único Senhor e Salvador, ter feito dele nosso Senhor. Nós falamos assim, o Senhor Jesus é o meu Senhor, e muitas vezes não nos submetemos a Deus. Então está aqui, e o 14, ele fala assim, cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o teu povo, ou seja, isso significa uma vida de obediência à palavra de Deus. Isso significa ser uma carta limpa, mostrar um homem que vive o processo da santificação, que se arrepende e que procura viver da melhor maneira possível, porque realmente se conhece e vê que é um incompetente para qualquer coisa. Então era isso que eu tinha a realçar, agradecer a Deus pela sua vida e pedir a Deus que Ele abençoe tudo que eu tenho, o ministério e a sua família e ao Senhor pessoalmente. É só isso, pastor. Obrigado. Amém. Glória a Deus aí. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Dando continuidade ao culto, né? Esse é um momento aqui que eu quero convidar você que está participando, você que irá participar depois, para orar, né? Colocar diante de Deus as suas necessidades espirituais, psicológicas, emocionais, físicas, materiais, todas elas. Tudo coloca na mão de Deus. Deixa Deus dirigir toda a sua vida. Você vai ver a diferença que vai acontecer. Então fale com Deus agora. Você está passando aí por um problema muito sério, né? Problema de família, problema de justiça, um familiar seu que está aí passando por uma dificuldade muito grande nesse sentido, uma pessoa que está presa aí no vício, você que está passando por uma grande decepção emocional, sentimental, uma ingratidão, uma traição. Esse é o momento de você aliviar o seu coração, é o momento de você tratar disso com Deus, colocar nas mãos do Senhor
Deixa Deus dirigir a sua vida. Fala com Ele. É você e Deus, tá? É você e Deus. O irmão Luiz, ele vai fazer uma oração de intercessão geral. O Espírito Santo vai dirigir, ele vai fazer a oração de acordo com aquilo que o Espírito Santo dirigir ele. E nesse momento você também vai estar orando juntamente com o irmão Luiz, com todos nós. Todos nós vamos entrar em oração agora. E você vai colocar as suas questões, vai estar em concordância, todos vamos estar em concordância com o irmão Luiz, mas vamos estar colocando aí diante de Deus aquela questão, aquelas questões, né, da sua vida, né? E não se esqueça também, é um momento de gratidão, né? É um momento de agradecer também, tá? De reconhecer aquilo que Deus fez, faz, está fazendo e até aquilo que Ele irá fazer. Esse é o momento de você falar com Deus. Não tem impossíveis para Deus. Coloque isso no teu coração. Os limites são humanos, os limites são nessa terra, mas para Deus não há impossíveis. Bom? Então, irmão Luiz, está com a palavra e está com o coração, em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós louvamos e engrandecemos o teu santo nome, o teu nome poderoso, porque nos resgatou da morte eterna e nos levaste à eternidade, para o reino do Filho do teu amor, Senhor, em nome de Jesus. Todos agora aqui estamos juntos orando com o Senhor em concordância. Cada um de nós tem uma dificuldade, cada um de nós tem diversas necessidades. Então, meu Deus, em nome de Jesus, nós colocamos agora em tuas mãos as nossas dificuldades. Cada um agora está colocando as suas dificuldades. Seja uma questão de desemprego, seja uma frustração amorosa, seja a questão de um filho nas drogas, seja o adultério no casamento, seja a dificuldade em pagar uma dívida, seja todo tipo de mazela que aflige o ser humano por causa do pecado. Senhor, em nome de Jesus, receba todos os nossos pedidos e responda, Senhor, em nome de Jesus. Entra com cura, com restauração de saúde, com libertação. Senhor, entra com a tua providência em nossas vidas, porque tu é o Deus provedor. A tua principal provisão tu já nos deste, que é a eternidade contigo. Mas ainda assim passaremos por dificuldades, estamos passando por dificuldades aqui. E podemos chegar aqui e pedir para que o Senhor venha suprir muitas das nossas dificuldades. Então, em nome de Jesus, supre as nossas dificuldades. Seja o Senhor também a esclarecer os nossos corações. Seja o Senhor a nos incomodar com o teu Espírito Santo, a orarmos, a meditarmos na sua palavra, a crescermos espiritualmente, seja que possamos viver realmente um processo de santificação, porque após a regeneração vem a santificação. Então, em nome de Jesus, com teu Espírito Santo, guia-nos com a tua destra, guia-nos com a tua destra, em especial, eu quero pedir que o Senhor abençoe todos esses homens, esses filhos teus, essas mulheres, que vão aos hospitais, conversar com doentes terminais, levar o teu evangelho, fazer as pessoas que vão aos presídios, esses missionários, e principalmente os missionários que vão ministrar a tua palavra em países ricos, em que o cristianismo ele não é permitido. Porque como está na tua palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando realmente somos libertos por
Cristo, nós realmente falamos que o mal pode nos fazer ruim, que pode tirar as nossas vidas, porque o nosso verdadeiro Senhor passa a estar em Deus que pode nos colocar no inferno, no sofrimento eterno. Então, em nome de Jesus, abençoa-nos, nos conceda uma semana abençoada. Muito obrigado por esse culto abençoadíssimo, que ele alcance a muitos, meu Deus, e que seja um culto para abençoar os corações de todos que nos assistiram. Por fim, pedimos que o Senhor abençoe o Brasil, livra o Brasil do comunismo, livra o Brasil da insegurança política, do caos social, da miséria, da fome, livra o Brasil da criminalidade. Abençoa os nossos campos para que produzam cada vez mais, abençoa o nosso comércio, renova e faz crescer a nossa indústria, e que todo trabalhador possa trazer para a sua casa o pão de cada dia, fruto do suor do seu rosto. Livra o Brasil do desemprego, da miséria e da fome. Oramos para que os nossos governantes, eleitos por nós, venham realmente a te conhecer o Espírito de verdade, se arrependerem de todos os seus pecados e entenderem e passarem a te servir e entenderem. Estão lá para servirem a nós e não a si próprios. Muito obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus é o que eu te peço e já te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos aí mais uma vez, né? Chegando ao final de mais um culto a Deus. Convidar você a estar conosco aqui no próximo domingo, né? Também por volta das 8h30 da manhã. Convide o amigo, né? Envie um link, chama o amigo para participar também, uma pessoa da família, né? Aquela pessoa que está precisando ouvir a palavra de Deus, aquela pessoa que está afastada, né, dos caminhos do Senhor. Convida também para que possa ouvir a palavra de Deus, né? Envie o link desse culto, depois quando você receber, para que essa pessoa possa ouvir a palavra de Deus e ela venha se converter, né? Você é convidado a estar conosco aqui também, todos os domingos, em nome do Senhor Jesus. E agora nós vamos orar, agradecendo a Deus, né, por essa oportunidade maravilhosa de estar aí na presença dEle, cultuando a Ele, por essa semana abençoada que Ele nos concedeu, e pedindo também que Ele abençoe a nossa semana que está entrando hoje. Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça e vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso Deus e paz, em primeiro lugar, obrigado por tudo aquilo que o Senhor nos proporcionou na semana que passou. Obrigado pelos livramentos, cuidados, suprimentos e principalmente pela tua salvação, que o Senhor tem mantido cada dia em nossas vidas. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu concordo com a oração do teu filho, a oração que ele fez por todos, por tudo, e também as orações que os teus filhos fizeram aí, aquilo que eles colocaram diante do trono da tua graça. Seja o Senhor trazendo uma resposta a cada um, segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor conceda a todos uma semana de paz, uma semana próspera, bem-sucedida, debaixo da tua santa e gloriosa proteção, em nome do Senhor Jesus. Que essa bênção seja estendida às suas casas, às suas famílias, a todos aqueles que estão ligados a eles, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, meu Deus, a saúde dessa pessoa, abençoa a sua fonte de renda, abençoa o seu trabalho, meu Deus, abençoa tudo aquilo que ela tem colocado diante do Senhor em oração, que o Senhor esteja cuidando de todos, em nome do Senhor Jesus. Eu oro pelo fortalecimento espiritual. Pai, também que todos possam ter um final de domingo muito abençoado na tua presença, juntamente com os seus,
leva a paz a esse lar, leva a tranquilidade, leva o renovo. Em nome do Senhor Jesus, eu coloco todos diante de Ti. E ao término desse culto, que o Senhor leve a todos em segurança aos seus destinos. Livra, meu Deus, de todos os males, e que esta bênção, ó Pai, ela seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa os teus filhos que estiveram presentes aqui ministrando esse culto junto conosco. Abençoa lá a nossa irmã Cristina, nosso irmão Miguel, nosso irmão Luiz, a irmã Wanda, o irmão Carlos e todos aqueles que vierem a participar através dos vídeos, dos áudios. Que o Senhor abençoe a todos, as suas vidas, as suas casas, as suas famílias, em nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço, meu Deus, na mesma fé, na mesma concordância com esta pessoa que está orando comigo agora, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estenda a mão para cá em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz: Amém. Amém. Glórias ao Senhor Jesus, né? Desejo para vocês aí uma semana muito abençoada. Que Deus abençoe suas vidas, abençoe as suas casas, abençoe as suas famílias. Um bom domingo e fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém.